Jesus... Já presenciou outros milagres, padre? Olha, eu vou te ser muito sincero, teve um tempo que eu era bem cético com milagres, sabe? Mas aí um dia ele me ensinou que era verdade. E aí não consigo mais contestar. Foi uma coisa recente, inclusive, que aconteceu. Desculpa. Não sei nem se eu devia contar, assim, pela vergonha, sabe? Que vergonha. Há um tempo atrás, eu fui desonesto numa coisa, financeiramente. E eu fiquei feliz de pensar, nossa, como é que eu fui esperto, eu consegui ganhar esse dinheiro, assim, sabe? E aí depois, um dia de manhã, quando eu tava rezando, me veio aquela cena, e foi justo quando passou 2 semanas seguidas do Evangelho falando sobre o perigo do dinheiro dentro da nossa religiosidade. Foi recente isso. E aí, enquanto eu rezava, começou a me vir a imagem daquele homem, né, que passou no Evangelho de domingo, daquele homem que era um um administrador desonesto. E ele começou a utilizar os bens do patrão para poder se dar bem. E aí eu comecei a me reconhecer naquela passagem. E aí eu lembro de fechar os olhos, de enxergar como se Jesus estivesse longe, no fundo de um corredor, olhando para mim com o olhar de quem ama. De que não estava me julgando, mas estava querendo me salvar. E nessa hora, parece que juntou uma multidão de passarinhos assim agarrados na minha janela e começaram a gritar loucamente, gritar, e eles só pararam, eles voaram literalmente no momento que eu decidi o que fazer com o dinheiro que eu tinha ganhado. Quando eu decidi, não, eu vou doar para tal coisa e tal, na mesma hora eles levantaram o voo e foram embora. Na mesma hora. E tipo assim, eu nunca vi isso acontecer no meu quarto, os passarinhos agarrar na minha janela, tantos ao mesmo tempo, começar a gritar junto, e eu sentia assim, dentro de mim, uma pressão, como se eu estivesse me aproximando de um buraco negro, que me orbitasse em torno dele, sabe? E eu senti em cada célula do meu corpo que era ele me chamando a atenção. Ele não precisava ter feito isso, mas ele escolheu fazer para me salvar de mim mesmo. Me salvar de um caminho sem volta. Porque com a mesma esperteza que eu fiz aquela desonestidade, eu poderia seguir fazendo a minha vida. Entendeu? E esse foi um dos milagres dele na minha vida que cada vez me reforçam mais. Embora eu sinto que eu não precisava que ele fizesse um milagre, eu não pedi um milagre. Ele escolheu fazer. E se ele escolheu é porque ele sabia onde eu ia parar. E por isso que eu agradeço muito a Deus por isso. E milagres realmente acontecem. Às vezes a gente pensa que o milagre só acontece de uma forma extraordinária. Mas eu acho que Deus, no fundo, ele salva a gente todo dia um pouquinho mais. Me salva no abraço que você me deu hoje, quando eu cheguei. Me salva na acolhida que você tem comigo. Me salva na oportunidade de estar aqui partilhando com vocês hoje. Me salva quando eu posso ir na missa e ouvir palavras que me fazem mudar de vida. Me salva quando eu estou passando um momento difícil e alguém estende a mão para mim. No fundo, Deus nos salva o tempo todo. Às vezes através de nós e às vezes apesar de nós. Porque tem dia que parece que a gente nem contribui também para que ele salve alguém por nós. Tem dia que a nossa mão vive muito mais fechada, com vontade de dar porrada nos outros, do que com a mão aberta, querendo estender e ajudar quem está caído no chão. O milagre é real, é contínuo e permanente. Só que só quando a gente abre os olhos do coração a gente enxerga. E aproveitando a oportunidade, tem uma outra história também que determinou a minha vida. Posso contar? Claro. Quando eu estava no noviciado, que é uma etapa que todos os religiosos fazem, a gente faz 1 mês de retiro. 1 mês de retiro em silêncio, e 1 mês de retiro sem celular. E por isso eu até brinco com o pessoal, assim, que no final do retiro eu estava até entendendo São Francisco, que eu já chamava as galinhas de irmã, entendeu? Porque você já comunica e conecta com tudo, né? Porque no fundo a ideia é silenciar as nossas vozes a tal ponto que a gente começa a escutar as vozes de Deus. E não é só a voz da boca, é a voz da nossa mente. Porque você pode estar parado nesse momento aí agora sem falar nada, mas sua cabeça está assim, entendeu? Uhum. Então a ideia é a gente desacelerar, inclusive, o pensamento para estar sensível àquilo que Deus fala.
E aí, durante esse retiro, chamado Retiro de Santo Inácio de Loyola, tem um dia do qual nós não sabemos qual é, em que o pregador fala que é o dia chamado dia da eleição. Não é a eleição presidencial, não. É a eleição do quê? Eleger aquilo que Deus quer para mim. Deus tem um sonho para cada um de nós, mas eu posso aceitar ou não. Deus teve o sonho de eu ser padre, mas eu falo, não, eu quero ser médico. Entendeu? Então, tem o sonho que ele tem para nós e tem a decisão que a gente toma na vida. E aí tá. E aí, esse dia funciona da seguinte forma. A gente acordou de manhã, como qualquer dia, o retiro foi em Guararema, no interior de São Paulo, num sítio lá. E aí a gente acordou um frio danado, todo mundo vestido de calça de moletom, meia enfiada assim na havaiana, sabe? Isso tem um porquê dessas características. E aí ele falou assim para nós, olha, hoje é o dia da eleição, e vocês vão sair aqui agora de manhã do sítio, e eu quero que vocês voltem só à noite. E vocês vão passar o dia escutando as pessoas. Porque Deus vai confirmar a vocação de vocês ou não, através do que as pessoas vão conversar com vocês. Então, escutem. Puxa assunto, senta lá no ponto de ônibus para ouvir a história dos outros. Literalmente fazer esse papel. E aí ele deu o embornal pra gente. O embornal tinha uma garrafa d'água, dessa assim de 500 ml, tinha 3 pães e uma banana. E aí ele falou assim, agora vocês vão sair aqui do sítio, nós éramos em 7, e vai para a cidadezinha de Guararema, dá 10 quilômetros a pé do sítio até lá. E a gente não podia pegar carona, não podia falar quem nós éramos, e não podíamos conversar entre nós. Então nós saímos assim, os 7 mais ou menos juntos, mas sem conversar e rezando. Quando eu cheguei em Guararema, eu fui primeiro na igreja matriz, e aí rezei, pedindo a Deus para que eu pudesse, né, ter a capacidade de ouvi-lo e tal. E aí, beleza. Terminei, saí da igreja e fui. Sentei com um na praça, sentei no ponto de ônibus, sentei com outro, conversando com um e com outro, conversando. Passou de meio-dia. Isso, quando eu cheguei na cidade, eu já tinha bebido a água toda, comido uma banana e um pão e meio. Porque, né, depois de 10 km a pé de manhã cedo, aí tá. E eu fui guardando aquele um pão e meio. Comeu uma toda arrancada. E eu guardei um pão e meio pra posterior, né, pra parte da tarde. E aí deu meio-dia, 1h e nada. Eu falei assim, gente, acho que meus colegas tudo já devem ter ouvido Jesus falar e eu até agora nada. Aí eu vi uma placa assim, escrita assim, Museu Ferroviário. Eu falei assim, vou lá, não tô fazendo nada mesmo. Aí quando eu tava chegando lá, o museu tava fechado. E do lado tinha uma moça, visivelmente em situação de rua, e aí eu me aproximei dela e comecei a puxar assunto. Oi, tudo bem? Não sei o quê, e ela não me respondeu. Aí eu falei assim, você tá com fome? Aí ela olhou pra mim e falou assim, tô. E eu tinha um pão e meio na bolsa. Então eu peguei meio pão e dei pra ela. Eu sei que eu fui mesquinho. Mas aí ela ficou muito feliz e aí ela começou a conversar comigo. E eu perguntei pra ela se ela era feliz. No fundo eu tava perguntando pra mim, né? E aí ela falou, sim, eu sou feliz. E a minha felicidade são meus filhos, eu vou levar esse pão pra eles. Quando ela falou isso, aí eu falei assim, aquele pão que eu guardei com usura não me pertence. Aí eu tirei o pão e dei pra ela. E aí ela saiu mais feliz ainda e eu feliz também. Que eu já pensei na minha cabeça assim, eu acho que essa já é uma confirmação de Deus sobre esse meu trabalho voltado para os pobres. Trabalho caritativo. E aí eu fui pra praça e comecei a escrever. A gente chama de teografia, que é escrever a nossa oração. Às vezes, coisas que a gente encontra na oração agora não fazem sentido agora. Mas se eu voltar daqui 5 anos e olhar, estava a resposta dos caminhos, das coisas, tudo naquela oração, sabe? E aí, tava lá na praça e tal, quase dando a hora, já tava dando umas 5 da tarde, e eu azul de fome, porque não consegui, né, dei aquele pão. E aí sentou uma mulher do meu lado, uma senhora. E começou a puxar assunto comigo. Você é de onde? Você é filho de quem? Sabe aquela cidadezinha bem pequenininha? E eu não podia falar quem eu era. Eu sou itinerante, eu vendo minha arte, minha miçanga, entendeu? Né? Nos lugares. E aí, em determinado momento, ela olhou pra mim, sem eu falar nada, ela falou assim, você tá com fome? Que foi a pergunta que eu fiz pra aquela mulher. E aí eu falei pra ela assim, tô. Aí eu falei, eu até tinha um pão e meio, mas não tenho mais. Mas eu não falei o que aconteceu com um pão e meio. Aí ela baixou assim, abriu a bolsa e tirou 3 pães. Me deu os 3 pães e falou assim, eu te dou 3 pães, mas Deus vai te dar muito mais. Caramba. Na hora que ela falou isso, eu senti cada célula do meu corpo se agitar. E comecei a chorar copiosamente. E naquele momento tudo fez sentido. Eu ofereci
humanamente 1,5 pão. E já humanamente eu recebi o dobro. E ela ainda me certificou. Deus te dará muito mais. E naquele momento mudou a minha vida. A minha vida se divide antes e depois do dia da eleição. E aí eu lembro de voltar para o sítio, né? Eu peguei aqueles 3 pães, comi em 3 minutos os 3 pães, e voltei para o sítio sem nem ver os 10 quilômetros passarem. Quando eu cheguei lá, eu encontrei o pregador, hoje Dom Manuel, e aí eu falei com ele assim, nossa, Deus falou mesmo comigo. E aí ele sorriu assim de lado e falou assim, meu filho, Deus fala com a gente o tempo todo, é a gente que não para escutar. E depois de lá, eu comecei a treinar o meu ouvido e meu coração cada vez mais para ouvi-lo, nas pessoas, nos acontecimentos, sabe? E isso é um treinamento mesmo. Outro dia eu fui dar uma unção dos enfermos para uma senhorinha na comunidade, e aí ela já me conhecia, né, e tal, e aí quando eu estava no meio do rito, ela me parou e começou a falar da vida dela. E aí, se fosse o eu do passado, eu teria parado ela e falado assim, deixa eu continuar aqui o meu rito. Mas aí, naquele momento, eu falei assim, não, isso que ela está falando também é uma oração. Sabe? E aí eu comecei a rezar a partir do que ela falava para mim. Depois, quando ela terminou, aí eu continuei o rito do sacramento. Porque acho que, no fundo, eu não sou o único que tem coisas boas a oferecer. E quanto mais eu tenho ouvido o meu povo, mais eu tenho aprendido. E 90% das coisas que eu sei hoje como ser humano, eu não aprendi nas 2 faculdades que eu tenho. Eu aprendi no contato com o povo. Foda esse trem, padre. Esse relato é assim, é incrível isso. Cara, a hora que você falou, acho que todo mundo se emocionou com essa parte da sua história.